Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os irmãos. Amém. Mas eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo, por favor. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Eu quero falar sobre o homem antes de Cristo e depois de Cristo. Eu quero falar sobre o homem antes de Cristo e depois de Cristo. Eu queria que você saísse do modo tecnológico e entrasse agora no modo teológico, que nós prestássemos atenção somente na palavra de Deus. Que nenhum ruído, que absolutamente nada se interponha entre você e a palavra de Deus. Que o Espírito de Deus esteja ministrando no coração de todos nós aqui esta noite. Que a palavra possa ser entendida, para que ela possa ser atendida, em nome de Jesus. Efésios 2, 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Juntos o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntos o verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Juntos, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. Aleluia! Vamos orar, gente. Você quer ouvir a voz de Deus, tem certeza? Então curva a sua fronte, por favor, e vamos orar neste momento. Ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que Tu fales conosco, Deus. Que Tu fales, ó Deus, poderosamente ao nosso coração esta noite, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, nós temos dois quadros pintados pelo apóstolo Paulo. No capítulo 2 aí que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 3, é o retrato de um homem antes de Cristo, de um homem não convertido, de um homem que ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Este quadro é terrível, este quadro é extremamente assustador. O segundo quadro não. O segundo quadro, pintado aqui pelo apóstolo Paulo, é do homem convertido, do homem alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. É um quadro lindo, é um quadro cheio de graça, é um quadro glorioso. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu quero trazer hoje, em nome de Jesus, esses dois quadros. E no final da mensagem, eu queria desafiar você, para que você, com toda a honestidade do mundo, dissesse: Senhor,
eu estou neste quadro aqui. Tenha misericórdia de mim. Ou se não, Senhor, eu estou neste quadro aqui. Louvado seja o teu nome. Eu não quero que você saia daqui insensível. Eu não quero que você saia daqui sem tomar uma decisão. Seja ela de entregar a sua vida para Jesus, ou seja ela de servi-lo com mais vontade, com mais intensidade, com mais paixão, com mais fervor. Uma coisa não pode acontecer aqui esta noite, é você sair do mesmo jeito. Então, o primeiro quadro pintado pelo apóstolo Paulo é o quadro que traz o homem antes de Cristo. O que o homem é por natureza. Primeira coisa, a palavra de Deus nos diz que o homem sem Cristo, ele se encontra morto. Diz aí a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O homem natural, seja ele judeu, seja ele grego, seja ele romano, seja ele brasileiro, seja ele asiático, seja ele quem for, diz a palavra de Deus que ele se encontra morto. A palavra de Deus nos diz que não há um justo, nem um justo sequer. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram, sem exceção, e todos carecem da glória de Deus. A palavra de Deus vai além. O salário do pecado é a morte. E é interessante que o apóstolo Paulo diz que essa condição aqui é universal. Porque no verso 2, ele diz assim: nos quais andastes outrora. Ou seja, Paulo está falando para os não-judeus. Mas no verso 3, ele diz: entre os quais também todos nós andamos. Perceberam? A universalidade da perdição do homem sem Cristo. Observe, por favor. Andastes e andamos. Ou seja, o homem sem Cristo, ele está vivo para as atrações do pecado, mas ele está morto para entender e para apreciar as coisas do Espírito. Ele possui vida biológica, mas ele não possui vida espiritual. E diz a palavra de Deus que ele não pode fazer absolutamente nada para agradar a Deus, porque até as suas obras fora de Cristo não passam de trapos de imundícia. Essa palavra aqui usada por Paulo é tão forte, morto, que basta você pensar num cadáver. Primeiro, o cadáver não vê. Segundo, o cadáver não ouve. Terceiro, o cadáver não sente. Quarto, o cadáver não tem fome. Quinto, o cadáver não tem sede. Sexto, o cadáver é insensível. Ele não tem sensibilidade. Sétimo, ele é gelado. Oitavo, ele é estático. E por último, ele cheira mal. Essa figura usada pelo apóstolo Paulo aqui. Entre outras palavras, se você encontrar alguém, ou se você é alguém que não se converteu ainda, você não precisa de restauração, você precisa de ressurreição. É interessante que a gente quer pregar restauração para os não convertidos. Paulo diz que o homem sem Cristo está morto, homem morto não pode ser restaurado. A semelhança foi dita também por Jesus. A Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Ou seja, o homem sem Cristo, ele não está enfermo. O homem sem Cristo, ele está morto. E é uma coisa extremamente assustadora aqui no texto, é que um homem sem Cristo, ele é um homem sem vida e sem vista. Ele nem sabe que está morto. Ele é um morto que não sabe que está morto.
E diz mais o texto, ele é um escravo. Ele está algemado com algemas invisíveis. Primeira coisa que Paulo coloca neste quadro é um cadáver. Segundo, é um escravo. E não consegue perceber isso. E diz a palavra de Deus que ele está escravizado primeiro pelo mundo. E a palavra mundo aqui significa um sistema totalmente alienado, desconectado, que tem o diabo como patrono. Seus valores morais, seus valores éticos, seus valores sociais, seus valores espirituais, não são guiados pela palavra de Deus e nem por Deus. É um sistema que pressiona o ser humano para que ele se adapte a esse sistema. Por isso que Paulo é enfático. Não se adaptem à forma, não vos conformeis com esse século, mas transformem a forma. Este indivíduo não é só um indivíduo morto, mas também ele é escravizado pelo mundo. Diz a palavra de Deus aí também, que ele é escravizado pelo diabo. O diabo é seu patrono. O diabo governa a sua vida. E ele nem sabe. Porque a ideia que nós temos de diabo é um ser esquisito, com os olhos vermelhos, com o rabinho, com o tridente na ponta. Não! Se o diabo fosse assim, seria muito fácil fugir dele. Mas ele, na maioria das vezes, aparece diante de nós de forma extremamente encantadora, bela e atraente. Muitas vezes, ele nos abraça, nos acolhe, nos aninha. O homem sem Cristo, por melhor que seja, tem o diabo como patrono. As rédeas da sua vida estão na mão do diabo. E diz mais, que ele é escravizado pela carne. Está aí também no verso de número 3. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, a natureza deste indivíduo sem Cristo é uma natureza caída. Ele é movido pelas suas paixões. Ele é guiado pela natureza adâmica que habita dentro dele. E desses 3 inimigos aqui, que nos aprisionam, o pior deles, disparado, é a carne. Não é o diabo, não é o mundo, é a carne. Que nós gostamos tanto de alimentá-la, de engordá-la, de fortalecê-la, de dar a ela aquilo que ela grita, aquilo que ela clama. Quais são os resultados desse sujeito que está morto, está algemado, está escravizado? Primeira coisa, a palavra de Deus nos diz que ele é um depravado. Ele vive para satisfazer a vontade do mundo, do diabo e da carne. Seus sentimentos estão dominados. Ou seja, o seu intelecto, a sua vontade e as suas emoções. Quero te dar um exemplo aqui. Vai ficar muito fácil de você entender. O filho pródigo, o intelecto dele, estava dominado pelo mundo, pelo diabo e pela carne. Pai, me dá a parte que me cabe na herança. Não poucos dias depois ele saiu, diz a palavra de Deus. Diz que ele gastou tudo que tinha. Ele deu vazão à sua vontade e às suas emoções. Mas quando ele cai em si e se converte, esses 3 elementos também são transformados. Primeiro, o intelecto. Quantos trabalhadores de meu pai
tem pão com fartura e eu aqui passo fome. Irei ter com meu pai e direi. Segundo sentimento, a vontade. Levantou e foi. Viu o pai e disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Perceberam? Os mesmos três elementos que estão envolvidos no homem não convertido, eles são mexidos pelo Espírito de Deus na conversão do indivíduo. E para o quadro ser fechado, a assinatura é a mais horrorosa possível. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia aí comigo, no verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, que diz aí, filhos da ira. Este quadro termina com a seguinte assinatura: filhos da ira. Não é Michelangelo, não é Leonardo da Vinci, é filhos da ira. É um condenado. Gente, olha para mim. Nós não somos bons como os filósofos dizem que somos. Nós não somos uma tábua rasa, como John Locke disse, aquele sociólogo. A palavra de Deus nos diz que nós somos filhos da ira. Irmãos, é um engodo, algo que nasceu no inferno, essa ideia de que todos nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por intermédio de Cristo. Sem Cristo, nós somos um defunto. Sem Cristo, nós somos um escravo. Sem Cristo, nós somos filhos da ira. Esse é o primeiro quadro, que eu lhes disse que é extremamente feio, que é extremamente assustador. Mas tem um segundo quadro, pintado aqui mesmo, a partir do verso 4, que é o homem em Cristo. O que o homem é pela graça de Deus. E tudo começa aí com adversativo. Olha o verso 4 comigo, por favor. Mas, olha a transição aí. Mas, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Tudo começa com mas. Esse mas aí deveria ser grifado na sua Bíblia. Porque este mas aponta que tudo começa com o amor de Deus por mim e por você. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Tudo começa, então, com o amor de Deus. Este quadro começa tendo a sua tela, o fundo, o amor de Deus. E este amor se converte em duas coisas. Ele se converte em misericórdia. Porque Jesus lança o coração dele na nossa miséria. E esse amor de Jesus por nós se converte em graça. Está aí no verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. O amor de Deus por nós sempre converte em alguma coisa. Não é um amor abstrato. É um amor que se converte a algo. Por exemplo, não tem como nós olharmos para a cruz e não percebermos que a cruz manifesta amor o tempo inteiro. Não é à toa que todos nós conhecemos o versículo que nós chamamos o coração da Bíblia, João 3,16. Porque nele fala a origem do amor. Deus amou. Fala da amplitude deste amor. Deus amou o mundo. Ou seja, Deus ama a gente. Da América do Sul, da América do Norte, da Europa, da Ásia, da Oceania.
Deus não só ama a gente, mas ama de forma intensa, de tal maneira. É um amor que se converte em dádiva, que deu seu Filho. É um amor que se converte em oportunidade, para que todo aquele que nele crê. É um amor que se converte em livramento, para que não pereça. E um amor que traz consigo a maior de todas as ofertas: vida eterna. Amor de Deus, gente, não é abstração. Hoje eu vejo gente falar de amor de Deus como se fosse abstração. Como fosse aquela coisa esquisita que nós achamos que temos em abundância, e na maioria das vezes não temos coisíssima nenhuma. O amor de Deus é sempre algo que se converte a algo. E o amor com que Ele manda que nós nos amemos uns aos outros, é o amor que se converte sempre em algo. Por exemplo, se você ama o seu irmão, então esse amor vai se converter em cesta básica, se estiver precisando. Se você ama o seu irmão, esse amor vai se converter em carona, vai se converter em visita, vai se converter em abraço, em aconchego, em sorriso, em agasalhar. Tem que ter esse tipo de amor. Outra coisa, se nós estávamos mortos lá, nesse segundo quadro aqui, nós fomos ressuscitados. Aleluia! Se eu estivesse numa igreja pentecostal, já tinha gente pulando. Eu só não vou pular aqui porque eu não pulo mesmo, não vou dar desculpa da perna quebrada. Mas vamos ler o verso 6. Assim, por favor, estufa essa máscara. Assim, não tira não, mas estufa essa máscara. Vamos ler com vontade o verso 6, vamos lá? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Então, irmãos, nós estávamos mortos lá e aqui nós estamos ressuscitados. Nós estávamos no túmulo, agora nós estamos no trono. Nós estávamos na sepultura espiritual, agora nós estamos ao lado de Jesus. Que coisa extraordinária, irmãos. Ele começa o texto dizendo: olha, vocês estavam mortos, mas vocês foram ressuscitados. Vocês foram tirados de um grande cemitério do pecado. E vocês não ficaram ali contemplando a cova, mas vocês foram levados ao trono. É isso que me encanta profundamente. Porque Ele não nos tira da sepultura e nos coloca no meio do caminho, para que no meio do caminho eu tome uma decisão para chegar até Ele. Ele me tira da sepultura e me coloca ao lado dEle. Todas as ressurreições que Jesus realizou são apontamentos desta graça, dessa ressurreição que nos une a Ele, que nos cola a Ele, que nos faz um com Ele. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro. E ressuscitou você e eu e nos colocou do lado dele. Por isso, irmãos, o texto fala aqui de uma exaltação. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o verbo aqui, gente. Não diz aqui que ele nos fará assentar. Ele nos fez. Sem nenhuma arrogância e prepotência. Você pode dizer assim: olha, eu me encontro assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso não é arrogância não, gente. Isso é promessa. E Deus provê tudo aquilo que Ele requer. Mas diz o texto que Ele nos guarda, Ele nos salva
para Ele. Ele passa a nos pastorear, a cuidar de nós, a zelar por nós. Aí nós passamos a ouvir a sua doce voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E eu as conheço. E eu as chamo pelo nome. Ele não conhece o CPF seu. Conhece seu nome. Ele não conhece o seu endereço, sua conta bancária, ele conhece a sua fronha. Conhece. Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais e Ele nos pastoreia. Nós passamos a ser a menina dos olhos do Senhor. Você parou para pensar sobre isso? Há uma grande possibilidade de eu fazer uma exposição assim, de palavra por palavra do Salmo 23, semana que vem aqui. É quase que uma anatomia do Salmo 23 aqui. Extremamente rico. E não tem como ler o Salmo 23 sem ler João 10, onde diz que Jesus nos pastoreia. É horrível, gente. Você ser tirado de um lugar e não ter para onde ir. Eu assisti um filme ontem, esqueci o nome dele, mas muito bom, com Norman Freeman. E um sujeito lá ficou na cadeia mais de 50 anos. Quando ele foi solto, ele não tinha para onde ir. Ele tentou cometer um crime para ficar na cadeia, mas não conseguiu. Ele foi para um albergue, ele não conseguiu se adaptar, ele cometeu suicídio, ele não tinha para onde ir. O texto não diz que Jesus nos tira de um ambiente e nos deixa solto em qualquer lugar. Mas Ele nos coloca do lado dEle, para nos pastorear, para cuidar da gente. Nos dá uma comunidade de fé, de gente imperfeita. Nos traz para o seu aprisco. Nos envia o seu Espírito, que fala, que comunica, que ilumina o nosso andar, o nosso caminhar. Até aquele grande dia, em que os portais eternos se abrirão, ou Ele voltará em glória. Colossenses 1,13 nos diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí, irmãos, esse é o quadro. O primeiro quadro é o pior possível. O segundo é o melhor. Mas ele termina aqui, e tem uma divisão que eu gosto muito desse texto. Essa divisão não é minha, é de Warren Wiersbe. Ele diz o seguinte, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, e Deus quer trabalhar através de nós. Pode anotar que dá um sermão presbiteriano de 3 pontos aí. A última parte, irmãos, é que Deus agora, que te libertou, que te ressuscitou, que transformou você, Ele quer te usar. Vamos ler juntos o verso 10? Vamos lá? Juntos, vamos lá? Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. É eu que estou lendo errado, viu, gente? Vamos ler certo, vamos lá? Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Se Ele diz lá que nos fez assentar nos lugares celestiais, eu queria que você olhasse para mim agora. Essa palavra feitura aqui no grego é poema. Você já parou para pensar que você é um poema de Deus? Às vezes você se olha assim, olha e diz, isso é impossível, gente. Eu sou o maior azarão cósmico eu sou tão assim feio.
minha vida não tem graça, eu não sou ninguém. Aí a palavra de Deus diz que você é poema de Deus. Tem alguma coisa errada com você. A Bíblia diz que você e eu, nós somos poemas de Deus. Aqui não diz, pois somos feiura dele. Aqui diz que nós somos feitura dele. E nota, irmãos, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Notem, lá no verso 2, diz que nós andávamos no pecado. Agora diz que nós devemos andar em boas obras. Ou seja, nós passamos a ser cartas vivas do Senhor Jesus. Nós passamos a ser embaixadores do Senhor Jesus. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor Jesus. Agora eu quero fazer uma interpretação um pouco alegórica. Eu já fiz interpretação aqui uma vez. Eu queria pedir licença aos irmãos. Para que nós tenhamos um poema, nós precisamos de 5 coisas. Primeira delas, uma folha. Segundo, um poeta. Terceiro, uma pena. Quarto, uma tinta. E 5, leitores. O papel somos nós, irmãos. O poeta é Deus. A pena é Jesus Cristo. A tinta é o Espírito Santo. E o mundo são os leitores. Parou de pensar sobre isso? Você já viu alguém pegar um poema e falar assim, meu Deus, que folha bonita? Não. Vós sois a luz do mundo. Assim, então, brilha a vossa luz no mundo. Vós sois sal da terra. Então, vá e salgue este mundo. Eu termino aqui, irmãos, fazendo a primeira pergunta. Pode ser constrangedora, mas é necessário. Em qual quadro você se encontra? Segunda pergunta. Você tem consciência de quem você era e de quem você se tornou? Ou você tem consciência de quem você é e quem você pode tornar a ser? Tornar a ser? Não, nunca foi, né? Pode ser. Terceira pergunta. Mensagens assim enchem o seu coração de gratidão por aquilo que Jesus fez por você e por mim? Ou você corre o risco de sair daqui como quem bateu apenas um cartão religioso? Isso aqui, gente, é para encher o nosso coração de alegria. É para curar esse sentimento horrível que habita o seu coração. De autopiedade. Meu Deus do céu, o que eu vejo de gente sofrendo de autopiedade não é brincadeira. Crente sofrendo de autopiedade. Faz isso não. Deus não te amou, Deus te ama. Agora, a última pergunta é a pior de todas. Você é um poema que vale a pena ser lido? Ou você é um poema que dá pena quando lido? Essa pergunta eu estou apenas repassando. Foi a que Deus fez para mim. Quando eu preguei essa mensagem, no meu sermão de prova, quando eu fui ordenado pastor. Foi esse texto aqui. E eu falei para a pastorada que iam me avaliar. Você é um poema que vale a pena ser lido? Ou você é um poema que dá pena quando lido? Eu quero desafiar você hoje. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus,
Eu queria que você fizesse isso hoje. Talvez você já foi até batizado. Talvez você frequente a igreja há anos, ó. Talvez você foi colega do Osmar Ribeiro na UCP. Tem uns 150 anos atrás isso. Não importa. Não importa. Se você ainda não nasceu de novo, entrega a sua vida para Jesus. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Segundo desafio. Se você já nasceu de novo, mas tem vivido um cristianismo apático, sem graça, hoje é dia do Senhor avivar a sua vida, de você provar este fogo de Deus, que ilumina, que aquece e que purifica. Terceiro desafio que eu quero fazer. Talvez você diga assim, não, eu estou muito bem. O desafio que eu quero fazer para você é o seguinte, deixa de ser soberbo. Você pode melhorar. Então, gente, você cabe na oração. Vamos colocar de pé, gente. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Erga sua mão direita comigo, por favor, e vamos orar neste momento. Ó Pai, nós suplicamos, em nome de Jesus, que hoje seja uma noite de conversão. Se tem alguém que entrou aqui esta noite, que não nasceu de novo, que ela possa hoje, em nome de Jesus, provar o novo nascimento. Ser selado, selada com o Santo Espírito da promessa. Mas que hoje também, ó Pai, seja noite de restauração. Que pessoas aqui, ó Pai, possam ser cheias do Teu Espírito e deixem de ser frias, apáticas, batedores e batedoras de cartão religioso, ó Pai. Mas que possam ser servos e servas, apaixonados e apaixonadas por Jesus Cristo. Pedimos também para o terceiro grupo, daqueles que estão acomodados, que acham que são bons demais, ó Pai. Deste povo eu peço misericórdia também. Que o Senhor quebrante ele, ela, para que ele possa entender que o Senhor tem mais, muito mais para nós. Que o Senhor quer que nós cresçamos em graça e conhecimento, sempre diante do Senhor, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém.